Nesse vídeo eu passei 30 dias desenhando numa mesa digitalizadora, pra ver o quanto eu evoluía. Antes de começar, vale lembrar que eu já desenhava antes no celular e no papel, mas eu parei por meses e decidi voltar, mas agora com uma mesa. E esse vídeo já era pra ter saído há muito tempo, eu gravei ele no ano passado e já estamos quase no meio do ano. Meu Deus, eu gravei todos os 30 dias e deixei lá guardado os arquivos. E outro recado é que eu não fiquei 30 dias seguidos, eu não consegui, porque eu tinha outras coisas pra fazer, mas junto a todos os dias que eu desenhei foram 30 dias. E agora sim, vamos ver o quanto eu evoluí em 30 dias. Primeiro dia eu criei um documento que foi o mesmo nos próximos 30 dias. Eu acho. Que foi a largura por 2.480 e a altura por 3.508 com 300 de dpi. Fui lá e criei. Primeira coisa que eu fiz depois de criar o projeto, configurar a mesa. E tipo assim, no começo eu achei meio difícil de configurar ela. Depois eu faço um esboço pra ir me acostumando. E cara, eu achei muito difícil. Que negócio difícil. Esse negócio de desenhar em um lugar e olhar pra outro lugar era muito estranho na minha cabeça. E eu não tava conseguindo desenhar nenhum cubo direito. Eu desenhava ele todo torto. Dia 2. No dia 2 eu treinei bem mais. Eu fiz um monte de desenho e fiz um carinha também. Basicamente, nos primeiros dias eu tava tentando me acostumar com a mesa. No dia 3 eu fiz uma das minhas personagens. Fiz esse rosto aí aleatório. No dia 4 eu fiz mais alguns desenhos. E no dia 5 eu fiz algumas thumbnails que estavam na minha cabeça. A minha ideia era fazer o seguinte. Isso aqui é algum monstro gigante olhando pro personagem principal. E aqui é o personagem. Ele tá tipo caído no chão, olhando assustado, e em volta ia ser tipo uma floresta. Essa era a minha ideia de desenho no final do dia 30, mas acabou que não deu certo. Eu desisti. Porque eu planejava fazer um desenho de baixo pra cima e isso envolve perspectiva. E eu nem tava estudando muito, então ia ser complicado. Fiz outras thumb, mas não gostei de nenhuma. Dia 6 a 8. Como eu falei pra vocês, eu gravei esse vídeo no ano passado, né? E no ano passado eu tava tendo um desafio de Halloween que foi lá no Insta, que inclusive me segue lá. E o desafio era desenhar algum personagem de Halloween, alguma coisa assim, não lembro mais. E eu desenhei uma minha personagem. E eu lembro que eu fiz o esboço e eu não gostei nem um pouco dele. Ficou muito ruim. E eu fiquei mexendo até eu gostar de alguma coisa ali. E a ideia era desenhar meu personagem em uma roupa de palhaço, meio que assustado, olhando pra frente. Eu não sei qual era a ideia, eu só fiz. Foi a primeira ideia que veio na minha cabeça. Eu fiz a line art, mas eu não gostei também. E já digo uma coisa, eu odeio line art. Eu me acho ruim até hoje. É muito difícil ter precisão na mesa. Hoje em 2025 eu tenho um pouco mais de facilidade, mas ainda assim eu evito. Eu tento só passar um lápis por cima. Depois eu fui pra pintura e eu não gostei também. Eu não sei dizer bem o motivo, mas eu acho que foi aquela luz amarela ali. Eu não gostei, não sei. Sabe quando você tem aquela sensação de que poderia fazer melhor? Então, foi exatamente o que eu senti nesse desenho. Dia 9. Fiz mais treino normal, desenhando a única pose que eu sei fazer. Dia 10. No dia 10 eu peguei mais referências pra desenhar, tipo um treino de cópia. Se eu não me engano, eu assisti alguns vídeos sobre isso. Eu acho, não tô lembrado agora. Eu gostei até, mas vendo agora, que diacho de braço é esse? Dia 11 a dia 12. Eu tava fazendo um novo design da minha personagem, com esse óculos meio roqueiro. Não sei. Desenhei esse braço aí também. A minha personagem, na verdade, é uma de várias. Ela é meio futurística, aí eu tava pensando nisso. Eu ia fazer a versão oficial no final dos 30 dias, mas adivinha? Eu desisti. Dia 13. Depois que eu fiquei 2 semanas mais ou menos sem desenhar, eu mudei o estilo do Krita. Eu nem sabia que dava pra mudar o estilo. Desenhei outra personagem minha e eu gostei dela. E depois, amigos, eu fiquei 1 mês sem desenhar. Como você quer evoluir desse jeito? Cara, sinceramente, eu acho que ficar sem desenhar eu desenho melhor do que desenhando todo dia. Dia 14. E no dia 14 eu fiz esse personagem no estilo do Grey Art, eu não sei o nome dele, desculpa. E foi finalmente nesse dia que eu decidi o desenho que eu ia fazer no final dos 30 dias. Então eu já tava estudando, desenhando esses ratos aí no final. Vocês vão ver. E depois eu fiz uns treinos para me acostumar de novo. E no outro dia eu treinei mais poses e eu tava focado era em aprender a usar o programa mesmo. Fiz esse personagem que ficou parecendo um Homem-Aranha de chifre. E fiz esse personagem que eu vi no Pinterest. E me arrependi de não ter finalizado ele. Eu achei muito bonitinho. Dia 16. No dia 16 eu tentei fazer um cenário tipo aqueles bar. Tentei fazer com perspectiva. Eu gostei até. Eu fiz algumas coisas de cabeça. Dia 17. No outro dia eu peguei uma imagem e eu tentava encaixar os objetos dentro da imagem como se ela estivesse lá. E fiz um cubo em vários ângulos. E eu fiz um cara com um bigode charmoso.
Dia 18. Próximo dia eu desenhei corpos femininos. E eu fiz esse com um ângulo bem diferente. Depois desenhei um rosto olhando pra cima. Ficou tão bonitinho, né? Dia 19. Dia 19 eu comecei fazendo essa pose, mas eu não gostei. Então eu fiz esse rosto aqui e eu gostei. Depois de 19 dias, tava pegando a confiança com a mesa. No outro dia eu colori 3 esferas, tentando representar a pele de personagens que eu ia fazer. Sendo o primeiro círculo, é como ele tivesse em um lugar quente, e no outro um lugar frio à noite. E o terceiro eu não lembro mais. Esse vídeo faz muito tempo. Mas ficou bom também, né? No dia 21 eu voltei para aquele desenho do dia 19 e finalizei. Fiz essa line art e cara, pra eu gostar da minha line art é muito difícil. Mas esse aqui eu gostei. E eu colori e fiz o básico e ficou bom. Dia 22. No dia 22 eu fiz a Ravenna dos Jovens Titãs no meu estilo e ficou parecido com aquele que é o mais infantil. Eu gostava dele. No dia 23 eu fiz umas poses, sei lá. No dia 24 eu fiz as 3 etapas do desenho, no estilo mais infantil com o meu personagem. Eu fiz o esboço, depois a line art e depois ele finalizado. Dia 25 e dia 26. No dia 25 eu peguei essa imagem do Pinterest, não sei como fala, e desenhei o meu personagem na pose do sapo. Talvez eu desenhe mais nesse estilo porque eu gosto muito desse estilo. Fica muito bom como foto de perfil. Achei muito da hora. Nesse estilo, o esboço é mais fofo, a line art mais grossa e a finalização mais simples. Diferente dos desenhos que eu faço, que eu foco menos na line art e mais na pintura. Dia 27. Desenhei qualquer coisa só pra chegar no dia 30 logo. Dia 28. Desenhando esse personagem e eu não tava gostando. Aí enquanto eu desenhava ele, eu fui gostando e continuei. Dia 29. Meu Deus, tá chegando. E no outro dia eu finalizei ele daquele jeito, com aquela pintura da hora. E cara, eu sinto muita dificuldade pra fazer algum fundo da hora. Vocês têm alguma dica aí? Porque eu tenho muita dificuldade, eu nunca sei o que colocar no fundo. Eu acho que fica muito ruim. Eu pinto uma cor plana e faço alguma coisa. Dia 30. Agora no dia 30 eu vou fazer o desenho final, que é o desenho que eu falei pra vocês no dia anterior. A ideia que eu pensei foi fazer a minha personagem Alice pegando um rato e na outra mão uma seringa, alguma coisa assim. E se vocês estão achando a qualidade do desenho ruim, é porque eu desenhei bem pequeno lá no canto da tela. E isso tem um motivo. Nas primeiras camadas de esboço, eu sempre gosto de desenhar bem pequeno pra não precisar detalhar. Eu faço só o básico primeiro. Aí depois eu dou um zoom no desenho e vou detalhando conforme o processo. Não parece porque tá muito rápido, mas essa mão aí foi muito difícil de fazer. Eu fiz e refiz porque eu não tava achando um ângulo bom pra ela. E depois eu fui pro cenário e pros objetos da mesa. A ideia é fazer como se ela tivesse sido vista de baixo pra cima, dando um ar de superioridade. Depois eu fui pra line art, que é o mais difícil pra mim até hoje. E depois fui pra pintura. Eu fiz o básico. Coloquei cor base, fiz a sombra, depois a luz, colori o cenário. E o resultado ficou assim. Pra ser sincero, eu não tava gostando tanto do desenho no começo da pintura. Achar que ia ficar meio nada a ver. O esboço eu achei bem legal, só que na hora da pintura eu achei que não ia dar tanto foco na personagem, mas eu gostei. E por isso a ideia de não desistir do processo é importante. Faz até o final, mesmo que você não esteja gostando do desenho. É importante pra você ver se você tá evoluindo ou não. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve, vai ajudar muito. Dá like e me segue no Instagram, que é muito importante. Muito obrigado por assistir. Valeu e tchau.